Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, o terceiro domingo do tempo da Páscoa. Estamos avançando aí nesse tempo forte em que somos chamados a fazer a experiência da ressurreição, a experiência do ressuscitado em nossa vida. Então, que o seu dia hoje seja realmente cheio das bênçãos do ressuscitado. Para melhor ouvirmos a palavra de Deus e também a palavra da igreja, te convido a rezarmos juntos ao Espírito Santo, clamando a ação e a unção da terceira pessoa da Santíssima Trindade, do Senhor que dá a vida, do Senhor que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, porque é Deus com o Pai e o Filho. Clamemos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 18 de abril, meu irmão, minha irmã, terceiro domingo do tempo pascal, a Igreja nos traz na sua liturgia o Evangelho segundo São Lucas. O texto do Evangelho de hoje está lá em Lucas capítulo 24, nos versículos de 35 a 48. Ouçamos atentamente esse texto do Evangelho, que hoje vem alimentar, fortalecer, guiar a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse:
Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, nos deparamos com esse Evangelho que apresenta Jesus, que, estando as portas fechadas, se coloca no meio dos seus discípulos. E ali mostra mãos, pés e o lado, para que eles pudessem tocar e constatar que realmente era ele e que ele estava ressuscitado. Jesus percebe a resistência dos discípulos, mesmo estando maravilhados, assustados com toda aquela situação, mas ainda resistem em acreditar. Jesus pede algo para comer, eles dão um pedaço de peixe, ele come para dizer: olha, sou eu de verdade, carne e osso, e espírito, ressuscitado, estou comendo, estão vendo? E mesmo assim existe uma grande resistência dos discípulos. Mas aí Jesus utiliza o mesmo método que ele utilizou junto dos discípulos de Emaús. Qual foi o método? Abrir a inteligência deles, explicando-lhes as Escrituras. Em outras palavras, irmãos, a adesão da fé, ela não vem pela evidência dos nossos sentidos. Ao explicar as Escrituras, abrindo a inteligência dos discípulos, eles acreditaram, eles fizeram festa. Mas foi preciso primeiro explicar as Escrituras e abrir a inteligência deles. Mesmo tendo tudo diante dos olhos, mesmo podendo tocar a evidência da ressurreição, mas eles não se convenceram. Também é assim na nossa vida. Uma fé verdadeira, ela dispensa a prova da evidência. Uma fé verdadeira, ela vai para além daquilo que eu posso tocar e ver. Uma fé verdadeira é fruto de uma inteligência aberta pela palavra de Deus, de um coração tocado pela palavra de Deus, de uma alma convertida pela palavra de Deus. A fé verdadeira é fruto de uma decisão amadurecida depois de ouvir e acolher a palavra de Deus. Essa é a fé verdadeira. Nós hoje não podemos tocar o Senhor ressuscitado. Nós não temos o privilégio que tiveram os apóstolos de ver fisicamente o Senhor, de comer com Ele depois da ressurreição. Nós não temos esse privilégio. Porém, nos é dado o maior privilégio
que se iguala àquele que tiveram os apóstolos também. O Senhor também se oferece para iluminar e abrir nossa inteligência. Constantemente Ele se oferece para nos explicar as Escrituras, para que a Sua palavra habite em nossa vida e possamos crer. Cremos que Cristo ressuscitou e vive verdadeiramente, não porque vimos com os olhos físicos, mas porque a palavra revelada por Ele penetrou o nosso coração. Porque a nossa inteligência foi aberta por Ele e constantemente é aberta por Ele, para que Sua palavra penetre em nossa inteligência e em nossa alma. Oxalá, meu irmão, minha irmã, deixemos realmente Deus nos explicar as Escrituras, através da sua igreja, através dos seus ministros. Deixemos a palavra de Deus penetrar o nosso coração, para nos iluminar, fortalecer e animar. Tenhamos a certeza e a convicção da ressurreição, mesmo sem ver com os olhos físicos, mesmo sem tocar com nossas mãos. E que Nossa Senhora, a Mãe da Glória, reze por nós. Amém. Um dia me dá